Esperar aqui o professor Emanuel, né? Tudo bem, Pedro, Emanuel? Boa noite. boa noite, tudo bom, né? Como é que tá? Tudo bem. Quer fazer um teste com o seu áudio, com a sua conexão? Tá tudo certo aqui. Tá, Aqui também tá. eu consigo te ouvir bem. Eu tô só me escutando na hora que eu falo. Eu escuto minha voz de novo. Ah, pode ser eu aqui. Pode Acho que ser. agora melhorou. Confere pra mim. Deixa eu ver. Sim, igual eu tô escutando mais não. Era aqui Tá mesmo. tudo certo agora. Então, vou fazer uma Tá. introdução aqui, tá, Emanuel? Vou falar um pouquinho sobre o GET. Primeiro, eu queria te agradecer por Meu estar vídeo aqui, tá. para Só um minutinho comentar com a gente sobre esse assunto tão pertinente, né? pra te cortar aqui. O Tranquilo. vídeo tá ok aí? Porque. Tá com a qualidade um pouco ruim, mas tá ok. Deixa eu ver se é a conexão do celular aqui. Pode ser que ela não esteja no. Põe no 4G. Vou colocar ela no 4G. Tá bem. Melhorou aí? Melhorou. Tudo Agora a certo. qualidade tá boa, né? Melhorou bem. Você vê que a internet do celular é melhor do que daqui de casa. Sim. Então, Emanuel, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, principalmente depois da notícia que o Marco ele foi sancionado pelo presidente, né? Então, assim, a nossa live vai ser bem atual, na verdade. Ah, e aí, em nome do Get ESA, eu faço esse agradecimento para você. Para quem não nos conhece, o GET é o Grupo de Educação Tutorial da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Nós trabalhamos com os três pilares do ensino superior, que é pesquisa, ensino e extensão. E aqui é uma das nossas atividades, que é o bate-papo ambiental, que nós trazemos assuntos atuais e que são de pertinência para todos. Hoje temos aqui com a gente o professor Emanuel. O professor Emanuel, ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é doutor pela UFMG e mestre também. E hoje vai estar aqui com a gente falando sobre o novo marco do saneamento, agora sancionado oficialmente. Pode começar, Emanuel. Ok, Pedro, agradeço o convite do Get, né, para participar dessa live. Confesso que é a primeira live que eu estou participando no Instagram, eu não tem, sei lá, um mês que eu estou no Instagram, então estou acostumando com isso aqui, mas muito bacana o processo. E também acho muito bom, né, muito útil o trabalho que vocês fazem, né. Parabéns aí por todo esse trabalho, né. Espero poder trazer alguma contribuição aqui, né, nessa discussão, né. É claro que é um assunto muito extenso e muito importante, né? E totalmente Com atual, como certeza. você disse, essa lei ela foi assinada hoje, né? Então é um marco muito importante para a gente. Eu acho que a ideia aqui é a gente discutir de uma forma geral o que é que né, esse marco traz de novidade, né? E alguns aspectos assim que vão ser alguns desafios futuros aí para a gente, né? Sim, com certeza. E aí, Emanuel, o que você tem a dizer sobre o novo marco, né? Por que ele surgiu? Qual o contexto? Bom, eu acho que assim, né, na verdade o marco ele é fundamental para o futuro do saneamento no país, né? Uhum. Isso porque a gente tem historicamente aí, né, dos setores de infraestrutura, o saneamento é sem dúvida nenhum o que tem maior, o que menos desenvolveu, né, o que tem mais problemas, né, vamos dizer assim, em relação a investimentos, né. Então é um Com setor assim certeza. que historicamente passa por muitas dificuldades, né. E todas as tentativas que ocorreram no passado, né, para de regulamentação, né, desse setor, de certa forma, falharam. Né? A gente observa isso claramente com os nossos índices. Né?
Então, isso é muito claro, né, que é um setor que ainda precisa evoluir, modernizar, né? E aí, então, esse marco ele veio num momento muito importante, né, para isso, né, que é um momento que a gente vem passando por crise, né, no país, e agora uma crise financeira, e agora uma crise de saúde da Covid, né? Então, é um momento que, de fato, se nada for feito, se nada fosse feito, né, no país, a gente teria realmente um grande problema daqui para frente. Por outro lado, né, com essa nova proposta, a gente tem aí uma tentativa de modernização, né, do setor e de trazer grandes investimentos. Então, a expectativa com esse marco é que grandes investimentos venham, né, para o setor de saneamento, que é um setor historicamente deficitário nessa questão. Eu não vou nem entrar na questão dos índices, né, do saneamento, mas a gente bem sabe aqui que no Brasil a gente tem uma série de problemas relacionados a isso, né? Então, setor de resíduos sólidos, por exemplo, né? Tem uma política nacional de resíduos sólidos de 10 anos atrás, né, que colocava prazos para, né, erradicação de lixões, por exemplo, e esses prazos foram sendo postergados e até hoje a gente não tem uma situação favorável. A própria política, né, de resíduos sólidos também colocava, né, a questão dos acordos setoriais né, de logística reversa, e a gente vê que muitos acordos nem começaram ainda a ser feitos, né? Então 10 anos se passaram. Na área de esgoto, né, a gente tem aí índice de cobertura de redes de esgoto baixíssimos no Brasil, né? E tratamento pior ainda, né? Então a gente vê que, na verdade, muita coisa precisa ser caminhada. E esse marco ele vem para trazer uma evolução nesse sentido. Bom, no Brasil, as questões de saneamento, elas até então, né, elas estavam concentradas principalmente na lei de saneamento, né, que é a lei 11.445, né, de 2007. É uma lei de 2007 que foi regulamentada em 2010, se eu não me engano. Bom, então todas essas questões de saneamento, né, toda a regulamentação relacionada à parte de saneamento, não toda, né, mas uma grande parte dela estava dentro dessa lei. O que esse marco novo traz, né, esse projeto de lei, essa PL, né, é exatamente uma grande mudança, principalmente nessa lei, né, que é a Lei de Saneamento Básico, mas também em outras leis. Então é um projeto bem ousado, né, que na verdade altera uma série de leis brasileiras, né, que tem relação com o saneamento, né. E é importante colocar uma questão muito interessante, que é muitas vezes o brasileiro tem a tendência, né, quando novas leis vão chegando, vão sendo discutidos, né, novos projetos de lei, tem uma tendência de achar que as leis não detalham o suficiente, né, e que trazem um risco para o futuro, né, que a gente está sempre com o pé atrás, vamos dizer assim, né, o brasileiro em relação às propostas do legislativo. Mas o que acontece é que a lei ela tem um conceito, na verdade, ela só direciona uma política, né, então ela traz um conceito, né, para o país, né. Sim. E a partir dessa lei, as leis são feitas pelo Poder Legislativo, né? Depois dessa lei, né, o Poder Executivo tem o papel de detalhar essa lei, né? Que é o que a gente às vezes espera enquanto a lei está sendo construída, né? Então, o papel de detalhar a lei através de decretos, né? Que é como essa lei, essa política vai ser executada de fato, né? Então, isso é feito através de decretos ou através de regulamentações de órgãos do governo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né, embora a gente esteja num momento muito interessante, que é exatamente, né, o momento em que essa lei foi aprovada, a gente tem, nesse momento que a lei está sendo discutida e aprovada, a gente tem, na verdade, só uma concepção, uma alteração de política, né, na área de saneamento. Mas muito vai ter que ser feito daqui para frente ainda, né, no sentido que vários decretos presidenciais vão ter que ser feitos para regulamentar essa lei, né, a partir disso. Sim. E também, né, como a gente vai discutir aqui na live, eu acho, né, o próprio papel da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, de trazer regulamentação, né, dessa lei. Então, ou seja, essas lacunas que estão atualmente no projeto de lei, na PL, essas lacunas, elas, de certa forma, elas vão ser tratadas posteriormente. Não é o momento delas serem tratadas aqui, né? A lei, ela traz só uma alteração de conceito, né? Então, essa que é a ideia das leis, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco ansioso de querer ver, de fato, o que está dizendo, né, um artigo da lei ali,
aquilo ali ainda vai ser detalhado de alguma forma pelo Poder Executivo, seja através de decretos, ou seja, né, através de regulamentações de órgãos do governo, né, como, por exemplo, a própria ANA. Né? Sim. Bom, então, o que a gente tem nessa política, nessa PL, né, do saneamento, é uma série de alterações em leis que já existem, né, e são alterações bem complexas, principalmente na lei de saneamento, né, que é a lei 11.445 de 2007. E aí eu acho que seria interessante a gente tratar, né, alguns aspectos aqui, mas o principal conceito dessa PL é estimular a livre concorrência, né, a competitividade, né, a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas né, nos serviços de saneamento, né, e também incentivar, né, o que a gente vê muito nesse PL é incentivar a regionalização, né, da prestação de serviço de uma forma geral, né. Então é uma questão também bem evidente nesse PL, né. E também né, a questão de sempre tratar né, a prestação de serviços de saneamento com uma viabilidade técnica, econômica e financeira. Né? Então essa lei, essa PL, ela traz esses conceitos, né, dentro dos seus artigos, aí, das suas alterações nas diversas leis. Né? Sim. E eu acho também importante lembrar que quando a gente está falando de saneamento, é um serviço público, né? Então a PL ela vem com esse aspecto de trazer o investidor privado mais para perto, né, do setor do saneamento, mas a gente tem sempre que lembrar que é um serviço público. Então, Isso. não pode ser visto apenas como um produto, né, mas como um direito da população. Exatamente. O serviço ele sempre vai ser público e a própria APL também traz esse conceito, né? Embora a prestação desse serviço possa ser feita de diversas formas. E aí, só para entender um pouco o que é essa prestação de serviço atualmente, né? Essa prestação ela pode ser feita de forma direta, né? Quem é o titular, né, do serviço de saneamento, né? É o município. Né? Isso está colocado pela Lei de Saneamento de 2007, né? Então, o município é o titular do serviço de saneamento, né? E ele pode fazer isso de uma forma direta, ele mesmo, né, fazer a prestação do serviço, né, um regime direto, ou ele pode descentralizar, né, de forma indireta esse serviço. Então, ele vai outorgar esse serviço para um terceiro. Né? Esse terceiro pode ser uma empresa pública, por exemplo, uma autarquia, uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista, né? Pode ser uma fundação, enfim, pode ser uma série de órgãos que tem o poder público ainda envolvido, né? Mas ele está delegando isso para outro órgão do poder público. Ou, né, então poderia, por exemplo, fazer uma concessão também, né, do seu serviço, né, de uma forma indireta, né, e passar para um terceiro, né? Bom, esse processo de passar dessa prestação indireta, né, ela é autorizada pela Lei de Saneamento, né, então, ou seja, atualmente os municípios já podem fazer qualquer uma dessas modalidades, né, de prestação, inclusive com a empresa privada também. Né? Sim, exatamente, não é uma novidade. Né? Isso não é uma feito, novidade, inclusive. exatamente. Né? Então, isso já pode ser feito, né? Isso foi permitido aí pela Lei de Saneamento de 2007. Então, essa administração indireta já é permitida. Uma grande diferença que a gente tem nessas prestações de serviço é que a prestação de serviço, quando um município, né, delega essa prestação de serviço para um terceiro, né, que seja uma empresa pública, ela pode fazer, ela poderia, antigamente, né, agora, né, a gente pode falar assim, né, até então ela poderia fazer de duas formas, né. Até então a gente poderia fazer, porque agora o que a gente tem que discutir é o que será daqui para frente, né? E não como que a gente não vai discutir mais o que se pode alterar, né? Agora o que a gente tem que discutir são os desafios, né? Bom, então essa prestação indireta de serviço, ela pode ser feita de várias, até então ela poderia ser feita de duas formas, né? Se você vai passar isso para um agente público, isso poderia ser feito na forma dos famosos contratos de programa. Agora, se tivesse envolvido uma prestação para uma empresa privada, isso deveria ser feito via licitação. O que são esses contratos de programa? Né?
Então, a lei de licitação, né, ela prevê que alguns serviços, né, públicos, eles podem ser passados para outra entidade pública, né, para um outro órgão público, sem licitação. Né? Então, desde que seja um outro órgão público, né, sem licitação. Né? Então, isso é chamado de contrato de programa. Então, o contrato de programa é um instrumento, assim, né, pelo qual, né, um ente federativo, né, transfere a execução de um serviço, no caso aí, o serviço de saneamento, para um outro ente federativo, né, para um outro ente da administração pública. Né. Então, isso, por exemplo, acontece muito o município fazendo um contrato, no caso do saneamento, né, o município fazendo um contrato, né, com uma companhia de saneamento estadual, por exemplo, né, uma concessão. Né. Então, nesse contrato, vai ser detalhada aí as regras, né, de prestação de serviço, tarifas, né, obrigações de cada parte, metas, né, enfim, várias coisas que são de interesse no contrato de prestação de serviço de saneamento, né, mas nesse caso a gente tem que ter um contrato direto com a administração pública para ser dispensada a licitação. Então isso era a situação que tinha no país atualmente. Né. Então, por ser uma... de certa forma, facilitava as estatais de atuarem no setor do saneamento. Exatamente, é isso aí que eu ia chegar, né? Menos uma burocracia, vamos dizer assim. Essa é uma condição, como você mesmo colocou, que favorece totalmente, né, a atuação da participação pública, né, na prestação de serviços. Né? Por quê? Porque fica muito mais fácil, né, por exemplo, um município, né, ao invés de abrir um processo licitatório, né, para permitir a entrada, a livre concorrência, né, de empresas públicas e empresas privadas, ele vai simplesmente, né, por exemplo, contactar a companhia de saneamento e fazer uma concessão dos seus serviços, né, sem precisar de uma licitação. Né. Mas aí é importante, né, não é tão livre assim as coisas não. Né. Então, o que a gente tem que ter nesse processo é obrigatório, quando você vai fazer uma prestação indireta de serviço, nesse processo é obrigatório né, ser estabelecido o quê? Uma agência reguladora. Né? Então, isso é obrigatório. Né? Então, qual que é o papel dessa agência reguladora? É uma agência reguladora de regulação, né, e fiscalização. Né? O papel dessa agência é exatamente fiscalizar esse contrato entre as duas partes, né? Já que até não existe uma licitação. Né? Então, verificar se está sendo cumpridas as metas, né, regular a questão das tarifas, né, regulação tarifária, etc. Né? Então é obrigatório nesse sentido. Então esse contrato de programa é muito utilizado no setor de saneamento e com isso a participação privada é muito baixa atualmente. Né? Mesmo sendo permitida, ela é muito baixa. Então eu não sei desses valores, mas eu diria que é em torno de 5, 6%, alguma coisa nesse sentido. Assim. Isso não sei se você tem esse valor. Hoje no Trata Brasil, se eu não me engano, eu acho que 6%. Exatamente, ou seja, é uma participação ridícula, né? Muito pequena, né? do setor privado na prestação de serviços, né? De saneamento. Né? O que a nova PL traz, né? É uma alteração, né? Em que se coloca, né? Que vai ser proibido, né? Agora, a partir de agora, que sejam celebrados contratos de programa. Né? Então, com isso, a gente tem a obrigatoriedade de se fazer licitação, né, para a contratação de empresa. E aí, com isso, né, você estimula a livre concorrência, né, nesse sentido. Então, o que se fala, né, existe uma crítica muito grande aí, né, na PL, né, que se discutiu em nível mais ideológico, vamos dizer assim, né, que a PL ela traz uma privatização. Ela não traz a privatização. Né? Não, Ela, na verdade, ela exclui esse processo de contrato de programa, né, no caso do setor de saneamento, e com isso ela vai permitir uma livre concorrência. Com isso é esperado que se tenha uma maior participação do setor privado no saneamento. Mas isso não quer dizer que o setor privado vai dominar o setor de saneamento. Até porque, assim como existem empresas privadas que são excelentes, existem empresas privadas que não são boas, né? Assim como existem empresas... Manaus como exemplo, né?
Os índices de Manaus são horríveis, e lá é uma empresa privada, mas existem empresas privadas que são ótimas também E a no mesma coisa no setor, né? setor Que são público. exemplos, na verdade. Né? Sim, Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem companhias de saneamento que são terríveis, tem companhias de saneamento que são excelentes, que são modelos, né, no país. Então, o que na verdade a gente vai acontecer não é uma estímulo à privatização. É claro que, que muitas empresas privadas, né, eu acho que esse 6% aí vai subir. Isso aí vai chegar, sei lá, em 30%, 40%, 50%, não sei dizer, né? Isso vai subir, esse valor, né, essa fatia aí, né, que é ocupada pelo setor privado. Mas, ela, né, com esse processo, né, a gente vai estimular, na verdade, não é a participação da empresa, vai estimular a participação de empresas competentes, inclusive as empresas estaduais competentes, né, as companhias não estaduais, né, as companhias de saneamento em geral, né, competentes, né. Então, vai estimular a competência, né, a eficiência e tudo mais. Né. Então, eu acredito que isso seja muito bom para o setor, na verdade. Né. Não é um avanço muito interessante no sentido de a gente ter realmente a participação, a livre concorrência, a participação de vários tipos de empresas no setor aí, né? sim. Sobre isso, eu vi algumas discussões sobre, no caso, a extinção desse tipo de contrato, né? Os contratos de programa, na verdade, estariam dificultando que as empresas estatais pudessem competir com as empresas privadas. O que você acha sobre isso? Como assim? Eu não entendi direito, Pedro. A extinção. Então, Aham. sim, a extinção dos contratos de programa, no caso, essa livre concorrência, estaria dificultando para as empresas estatais competirem com as empresas privadas, entendeu? Assim, eu vi algumas discussões sobre isso, e aí eu não sei se você tem uma opinião formada para falar sobre. Bom, eu acho que Não assim, sei. é o que a gente é o que eu estava falando agora, né? Eu acho que isso, na verdade, Uhum, pode sim, né, excluir aí, dificultar a participação de algumas empresas de saneamento, mas são empresas que, de fato, né, se a gente colocar aí a concorrência, vamos dizer assim, elas estariam fora, né? Então, ou seja, são empresas sim, ineficientes, né? sim, Então, de fato, pode ser que algumas empresas, né, sejam prejudicadas, né, algumas companhias de saneamento sejam prejudicadas nesse processo. Mas eu acredito que as que são, de fato, boas empresas, né, que a gente tem várias, né, no Brasil, elas vão estar concorrendo igualmente ou até de forma mais, né, vantajosa em relação a algumas empresas sim, privadas, né? Até pelo fato de estarem sim. no setor há muito tempo, né? Já. Então, Exatamente. eu Que é não. outro ponto também, né? Os serviços de saneamento, eles têm uma tendência a se tornarem monopólios, né? Então essa competição também é eu vejo como sendo interessante porque quebra um pouco desse conceito, né, de monopólio das empresas de saneamento. Uhum. Mas também, com a nova concessão dos contratos, eu fico um pouco inseguro em relação a isso, porque eu não sei se na verdade pode estar estimulando a formação de monopólios, né, com empresas privadas, mas assim, é só um comentário mesmo. Uhum. Eu E eu acredito que não, pensei, sabe, Pedro? Eu acho que, uhum, né, esse processo ele traz muito ganhos, na verdade, né? Eu acho que é uma evolução muito interessante aí para o setor de saneamento, né? entendi. Então esse é um ponto bem importante, né? Que é, né, uma grande alteração aí no setor de saneamento. Acho que talvez é o principal, né? Mas tem um outro ponto muito importante que eu acho que é interessante a gente falar, que é o papel da ANA, né? Agora no setor de saneamento, né? Então, a ANA, a Agência Nacional de Águas, né, estava vinculada aí ao Ministério do Meio Ambiente, né? A ANA, ela estaria agora, né, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que é uma junção de dois ministérios, né, que é o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. Né? Então, Isso. hoje a gente tem aí o Ministério do Desenvolvimento Regional. As questões de saneamento, elas são um pouco difusas em vários ministérios, na verdade, né? Mas até então, né? E acho que isso é, inclusive, um problema grande, né? Mas um pouco mais concentrada era, né? Porque não existe mais, no Ministério das Cidades, né? Dentro da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Então, eu acho que uma coisa muito positiva dessa PL também, né? Que nós temos pela frente,
é exatamente a centralização, né, das questões de saneamento, né, dentro do Ministério agora, que seria Desenvolvimento Regional, né, dentro da Agência Nacional de Águas, né, que na verdade agora vai ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mas a sigla vai continuar sendo ANA, né. Então, o que essa PL traz é o seguinte, né, ela joga as questões de saneamento, principalmente as questões de regulação, né, do saneamento, e regulamentação também, né? Regulação e regulamentação, né? São duas coisas diferentes, né? Para dentro da ANA, né? E a ANA estaria vinculada então a esse Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Que é interessante disso aí, né? Bom, até então a Lei de Saneamento Básico, né, de 2007, ela é muito voltada para o planejamento, né? Para o planejamento. Tanto é que ela traz, inclusive, os planos municipais de saneamento, né? Então, ela é bastante voltada para questões de planejamento, né? Mas a gente sabe que o brasileiro parece que ele não gosta muito de planejamento, né? Parece que é uma coisa muito forçada para a gente, né? Então, a gente tem que... né, a gente planeja e engaveta as coisas, né? É isso que acontece, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu historicamente com essa lei né, de 2007, aí, né? A lei de saneamento, né? O que essa PL traz, na verdade, é uma grande alteração conceitual. Ao invés da gente ficar investindo tanto, né, em planejamento, a gente ainda vai investir, mas trouxe um avanço muito grande na questão da regulação do saneamento, né? Então ela traz muitas questões e fundamenta muito bem essa parte de regulação, que eu acho que é o setor chave, que é uma questão chave para isso. Para esse processo aí né, que a gente estava conversando anteriormente aí, de acabar com os contratos de programa, né? Então, acabando com os contratos de programa, a gente vai ter que ter licitações, né? Nesse processo, muitas empresas vão ocupar, né, a fatia que antes não era delas, né, empresas privadas, né? E a partir daí, a gente precisa investir muito bem na parte de regulação e fiscalização, né? Então, essa PL, ela traz um viés muito grande nessa parte de regulação e fiscalização. Por quê? Porque ela centraliza tudo na ANA, né? Na Agência Nacional de Águas, né, e Saneamento agora, né? Então, ela centraliza tudo isso na ANA, né? Então, a ANA ela vai ser responsável por regulamentar o setor, que seria o quê? Né, aquele assunto que a gente estava falando lá no início, né, da live aí, que é uma lei ela generalista, né, é um instrumento do poder legislativo, né, traz os fundamentos, né, as políticas e os decretos, né, as regulamentações, elas detalham essa lei. Então, a ANA vai ter um papel muitíssimo importante daqui para frente, né, como né, um agente regulamentador, né, dessa PL, né? Então isso está tudo concentrado na ANA. Então é a ANA que vai editar as regras, por exemplo, né, um papel muito importante colocado para a ANA aqui a ANA vai criar as normas, vamos dizer assim, né, para as agências reguladoras e fiscalizadoras, né? Então, no Brasil, hoje em dia, a gente tem inúmeras, né, dezenas de agências reguladoras, né, de saneamento, né, municipais, estaduais, de consórcios, né, intermunicipais, etc. Então, são dezenas, eu nem sei quantas são, né, e essas agências elas têm um papel, mais uma vez, de regular, né, e fiscalizar aquele contrato, né. A ANA ela vai regulamentar, né, vai ditar as regras, vai criar normas para que essas agências funcionem, né. Então, pode falar, Pedro. Você acha efetivo concentrar esse papel de regulamentação e regulação em uma instância federal só? Eu acho que isso era necessário, na verdade, eu acho, sabe? O setor de saneamento, como eu disse, ele era muito difuso entre os diversos ministérios, né? E agora a gente foi colocado aí né, um ente federativo aí, né, que ele tem esse papel. É como se fosse no meio ambiente, no setor de meio ambiente, né, por exemplo, o papel, né, do CONAMA e tal, né? Inclusive foi criado um conselho também, né? O conselho, como é que é o nome dele? CISB, né? CISB.
né, também a PL cria esse conselho, né, que é um conselho interministerial de saneamento básico, né. Então, esse CISB também, ele tem um papel muito importante nesse detalhamento de como, né, essa PL vai ser executada daqui para frente, né. Então, acho que, assim, né, tanto a ANA quanto esse conselho interministerial, eles vão ter um papel extremamente importante, que é como que, né, essa coisa que está no papel, essa PL, né, que são simplesmente políticas, né, questões gerais, né, vão ser colocadas de fato em prática, né. Isso não vai ser da noite para o dia, isso vai demorar um bom tempo, né, e inclusive não vai ser nessa gestão desse governo que isso vai finalizar, né. Então, é um papel que, né, é uma evolução que vai demorar um tempo para acontecer, né. Ah, sim, com certeza, porque agora a Ana tem que correr atrás de toda a regulamentação e isso me faz pensar também se a meta que eles estipularam, na verdade, é a mesma meta do Plan SAB, né, que tinha estipulado, 2033. Será que até lá dá tempo disso acontecer? Dá tempo de haver essa mudança esperada? Qual que é a sua opinião sobre? Na verdade, essa questão de metas eu acho complicada, principalmente quando são colocadas em leis, né? Acho que o local não deveria ser de leis, porque, principalmente no saneamento, se a gente olhar todas as leis que a gente tem meta estabelecida, a gente não cumpre as metas, né? São metas muito ousadas, né? Eu acho que essa meta que foi colocada aí, né, pela PL é extremamente ousada, né? 2033, não é isso? Sim, 2033, se eu não me engano, 99% Prata de água, Brasil né? tinha, sim, eles lançaram um relatório dizendo que precisariam de 40 anos para regulamentar, assim, no Brasil a questão da universalização, né? Então, eu achei bem ousado também, principalmente que vai demorar até começar a ser implementado, vai, né, demandar um tempo. Então, assim, é praticamente aí 13 anos, né, para universalizar o saneamento, vamos dizer assim. Também É uma achei meta bem. muito ousada, né, nesse sentido. Se eu não me engano, coloca 99% de abastecimento de água, né, e Sim, 90% de 90 coleta e de esgoto. tratamento de esgoto, né. Então, é uma meta bastante ousada, né, e eu acho que essas questões elas nem deveriam estar nas leis, né, porque a lei, como eu disse, ela traz, né, o fundamento, né, a política, etc. Essas metas deveriam estar colocadas no planejamento. Onde deveriam estar essas metas, né? Deveriam estar, por exemplo, nos planos municipais de saneamento, nos planos estaduais de Sim, saneamento e no plano nacional de saneamento, né? Então, com essa certeza. meta, ela deveria, na verdade, ter sido colocada, e acho, isso é uma crítica que eu faço, né? Acho que ela deveria ter sido colocada como o papel da ANA também, né? Então, a ANA Sim, criar, né, apoiar o plano nacional, e no plano estariam essas metas, né, os estados, né, seus respectivos estados, criarem os planos estaduais, os municípios, os planos municipais, essas metas estarem colocadas lá. Porque o Brasil é muito grande, né, exatamente. são vários Sim. países dentro de um, Aí né, e isso é muito cai naquela complicado de colocar. discussão também da regionalização, né? Porque como que você vai comparar, por exemplo, São Paulo com Pernambuco, com Exatamente. Amazonas? Então, e será que vai ter uma empresa? A Renata até comentou aqui no, na nossa live. Será que as empresas privadas elas vão ter interesse de investir nesses municípios de pequeno porte que precisam de quilômetros e quilômetros de, enfim, de tudo, né? Porque acaba que é muito fácil você pegar São Paulo da vida, Curitiba, que tem, assim, são cidades modelos, né, no ranking do saneamento. E esses pequenos municípios, como eles vão ficar? Será que o setor privado tem interesse neles? Sim, acho que é uma coisa interessante, né, colocado aí. Isso, de fato, é uma questão que está, assim, pouco aberta, mas nem tanto, né, na PL, né? Mas de fato, mais uma vez, as leis elas não têm essa obrigação de detalhar tudo, né? Mas Com certeza. vamos ver o que a lei, né, a PL traz de conceito em relação a isso, né? E o que a gente precisa avançar para que de fato isso que você está fazendo falando, né, não aconteça, né? Então a PL ela traz a questão dos blocos regionalizados, né? Não é isso? Então, Isso mesmo. os estados, né, terão que estabelecer os blocos, né, seus blocos. O que são esses blocos? São regiões, né,
que serão que são regiões que a gente tem que garantir, dentro dessa região, né, a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de saneamento. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Então, esse é um conceito que está na PL. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que dentro desse bloco, né, regionalizado, vão existir municípios que são superavitários, né, e vão existir municípios que são deficitários, em termos que eu estou falando financeiros. Né? Então, os municípios superavitários, eles têm que garantir, né, para a formação do bloco, né, que eles vão encobrir os custos, né, dos municípios deficitários. Né? Isso é interessante, né, um segurando o outro. Né? E aí, com isso, Sim. a gente tem uma garantia de universalização dos serviços. Né? Então, é um conceito muito interessante que foi colocado. Embora não esteja claro como que isso vai ser feito na prática. Por quê? Porque a gente sabe que, na verdade, vários blocos, vamos dizer assim, que vão ser gerados no país, não vão garantir a sustentabilidade econômica e financeira. A verdade é isso. Né? Exatamente. Isso vai acontecer. Né? E aí, como cercar isso? Eu né? achei engraçado, porque justamente deveria partir da ANA isso, né? E não dos estados, porque deu autonomia para os estados de criar esses blocos, só que esses blocos não necessariamente vão contemplar o que, né, deve ser contemplado. E aí também é uma crítica assim, que eu tenho, sabe? Eu não achei que ficou claro na PL. Eu acho que assim, ficou claro que a ideia do bloco é garantir a sustentabilidade econômica e financeira, ok. Sim. Mas o que a gente sabe é que na prática isso, em vários municípios do país, né, principalmente esses municípios que são extremamente longe um do outro, né, município a 800 quilômetros um do outro, né, 1.000 quilômetros quase, né, lá no norte do país. Então, assim, né, esses municípios não vão formar um bloco, eles vão ser o município. E eles não vão ter, em muitos casos, né, não vão ter sustentabilidade econômica e financeira. E aí que é a questão. Isso, de fato, vai ter que ficar a cargo do governo. Né? Ou seja, alguém vai ter que subsidiar isso. Né? O governo vai ter que apoiar esses municípios. Isso não está muito claro, né? Mas é porque não foi regulamentada essa política, essa lei, né, ainda. Né? Então, o que se espera daqui para frente é que exatamente que, depois de formados esses blocos, né, aqueles que não garantiram, né, essa sustentabilidade, eles terão que, né, buscar apoio do governo, né, subsídios, né, de alguma forma. Né. E aí isso não está realmente muito claro na política, mas na PL. Né. Mas eu acho que isso, né, vai ser previsto aí pela ANA, né, essa questão, e pelo próprio governo federal, né, no futuro. É um desafio daqui para frente, né, com certeza. É interessante, esses blocos, na verdade, também eles não só são formados em função das características econômico-financeiras de sustentabilidade, podem ser formados por características operacionais também. Né? Então, por exemplo, uma determinada região tem uma característica muito peculiar, ou os mananciais são compartilhados, etc., alguma coisa nesse sentido. Então, por questões operacionais, né, se gera um bloco desse para que a operação se torne mais simples, né, se torne mais fácil de ser feita. Né? Então, não é só questão de sustentabilidade econômico-financeira. Né? Sim, realmente. E aí vai o papel muito importante das agências reguladoras, mais uma vez. Né? E aí eu acho que assim, é um passo muito grande e interessante que foi dado essa questão da ANA. Né? Então, por quê? No Brasil a gente tem dezenas de agências reguladoras, né, que têm um papel fundamental. Né? Mas como existem dezenas de agências reguladoras, cada um segue o seu protocolo, vamos dizer assim. Né? Cada um tem os seus regulamentos próprios, né? Suas normas próprias, a sua forma de atuar politicamente, né, e tecnicamente, né, dentro de um processo, dentro de um contrato. Então isso gera, né, num cenário nacional, e principalmente no cenário em que vai se abrir de forma maior o mercado, né, o setor de saneamento para um mercado que vai investir, isso gera uma instabilidade jurídica, né, porque né, isso depende de decisões, né, dessas agências. Então, se você concentra, né, a regulamentação dessas agências num ente federal, né, na ANA, por exemplo, né, então com isso você consegue ditar as normas, vamos dizer assim, para que as agências reguladoras, que podem ser dezenas, centenas, quantas forem, né, mas para que elas funcionem com uma certa uniformidade. Né, e isso vai trazer segurança jurídica e, por consequência,
investimentos para o setor, né? Ninguém investe num setor que tem estabilidade jurídica. Sim. O professor Samuel, inclusive, fez uma pergunta sobre isso aqui no chat, ó. Eu não estou A conseguindo ver o necessidade de chat aqui, mas melhoria. se você puder lendo para mim, por É, eu que favor. consigo. Ah, tá. A necessidade de melhoria e maior efetividade de atuação das agências de regulação pode ser vista como uma oportunidade para os novos profissionais do saneamento? Como eles devem se preparar? Sim, né? Inclusive a ANA, né? A própria PL coloca, né, que a ANA vai ter que contratar profissionais, né, para formação do seu quadro de profissionais. A ANA vai assumir toda uma responsabilidade, né, vai ter toda uma estrutura agora que ela não tinha, né, que é relacionada ao saneamento, e agora ela vai ter que Sim, ter especialistas em regulação, né, na área de saneamento, né? Então, só a ANA, por exemplo, já vai ter, né, vai abrir concursos aí para que seja formado um quadro de profissionais, né, de especialistas que vão trabalhar na regulamentação e regulação, né, desse setor de saneamento, né? Então, isso é um grande sim, avanço, né, para o pessoal aí, né, da área de saneamento e meio ambiente, né? Então, vão existir profissionais para isso. E as próprias agências reguladoras, né, como essa PL ela traz um fortalecimento da regulação do saneamento, né, isso necessariamente passa por capacitação, né, dessas agências, né? sim. Então, mais profissionais vão ser contratados por essas agências, né, para atuarem no setor, né? Quanto mais investimento tiver no setor, mais trabalho vai ter, mais contrato a ser gerido vai existir, né? E mais profissionais capacitados na área vão ser necessários para isso. Então, Com existe um campo, certeza. além do próprio campo, né, de trabalhar em empresas, né, de saneamento, né, que eu acho que vão existir muitos empregos nessas áreas, já que investimentos vão chegar, né? Muitos empregos também serão gerados, né, na área do poder público, né, no sentido de regular e fiscalizar, né, esse processo, né? Com Sim, com certeza. Tem certeza. mais alguma pergunta aí interessante? Tem, mas é sobre um assunto mais um pouco do começo. Eu vou Hum, aqui procurar para você. bom, A Maria Helena, a professora Maria Helena, ela pergunta como vão ficar as autarquias municipais, como a Cesama, por exemplo, no caso de Juiz de Fora, né? é, é o que acho que a gente acabou esquecendo de falar, né, que os contratos de programa que estão vigentes, eles permanecem vigentes até a finalização do contrato, né? Isso é colocado na PL, Não né? sabia disso também. Então, ou seja, não é uma coisa de uma hora para outra que vai acontecer, né? Aos poucos, né? Quando esses contratos forem sendo encerrados, né? O prazo deles, né? Vai ter que se abrir licitação e a livre concorrência, né? Existe uma Nossa, mas isso é situação. um pouco complicado também, né? Porque como que vão formar os blocos de investimentos se alguns municípios eles vão estar com contrato vigente, outros não? Como que isso vai funcionar? O certo seria pelo menos padronizar para que de fato o bloco ele fosse efetivo, né? Você soubesse ali, tipo, agora eu vou atuar no bloco X do estado tal Uhum. e pronto. Agora ficar um município com contrato vigente, outro não, eu vejo isso como um empecilho. Então, né, dá até para ver, tá vendo? A quantidade de desafio que vem pela frente, Sim, né? Ou seja, né, a partir desses conceitos que foram apresentados, né, pela PL, né? Agora, colocar isso em prática é um pouco complicado, né? Não é tão simples assim, né? sim. Então, é isso, esses contratos continuarão vigentes, né? E ao mesmo tempo aqueles que forem encerrando vão indo para um novo modelo. Então, existe, acho que a maior preocupação da PL não é nem o que resulta a PL em longo prazo, que eu acho que ela só traz ganhos, né? Com certeza foi um grande passo para o país. Mas eu acho que o principal problema é a transição, né? Que é esse período agora, né? Que a gente vai, primeiro, ter que estruturar a ANA. Segundo, né? Criar esses blocos. Terceiro, fazer o modelo de transição, né? De contratos, né? Então, assim, é bastante complicado, né? Não é simples isso, não, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande o que vai acontecer daqui para frente para colocar em prática mesmo, né? Esses contratos, né? E é assim, eu acho que a gente vai ter ganhos, sim, né, de permitir a livre concorrência, mas contudo, né, no mercado a gente tem também
problemas, né, com questões relacionadas a licitações, né? Então, por exemplo, um problema que já acontece no setor de saneamento é quando você vai, por exemplo, contratar uma obra de saneamento, né? Você tem que fazer licitação, né? Porque essa questão aí do contrato de programa e tal é para prestação de serviços, né? E aí o que a gente já tem de experiência no setor de saneamento é que muitas licitações, né, de obras de saneamento conduzem, por diversos motivos, né, N motivos, a obras que não saem do papel, ou que saem do papel e levam anos, ou que saem do papel levam anos e que têm diversos problemas operacionais no futuro. Então, uma estação de tratamento de água, por exemplo, que não funciona direito, né? Depois de anos, né, construindo, né, não funciona depois, né? Então, É a mais questão comum do que parece, né? porque a licitação, né, é o mecanismo que conduz ao menor preço, né? E aí, muitas vezes, conduz também as empresas que, né, que não são tão eficientes, né? Então, Sim. o processo, a gente vai ter um desafio muito grande daqui para frente, né? Eu acho, com essa transição, né, da PL, que é fazer a transição para um modelo que vai funcionar tudo exclusivamente por licitação. Isso é difícil, a gente sabe, na administração pública isso é difícil, né? Então é um desafio grande também, eu acho, né? Uma questão que tem que ser ponderada aí na PL, né? Né? As licitações têm problemas técnicos, financeiros, né? Agentes públicos que, né, têm receio de assinar coisas, né, e de até emitir ordens de pagamento, né, por questões de pressão, né, de Ministério Público e tudo. Então, assim, é um entrave muito grande. Então, né, isso vai ser um desafio, com certeza, né? Vai. Pegando um gancho da pergunta do professor Samuel, você acha que com a aprovação da PL vai impactar de alguma forma na formação de novos profissionais da área? Bom, eu acho que sim, porque essa PL vai demandar por uma quantidade muito grande de mão de obra qualificada, uma coisa que o Brasil não tem na área de saneamento ainda, né? Então vai ser um desafio muito grande, uma demanda muito grande por profissionais qualificados, empresas qualificadas na área de saneamento, né? Empresas que façam, é o que a gente estava discutindo aqui agora, empresas que façam projetos que de fato funcionam, né? Projetos que são tecnicamente corretos, né? Profissionais que trabalhem na operação, né, dos sistemas, né? Que de fato entendam operar o sistema, né? Eu acho que vai ser um desafio muito grande, porque existe já atualmente uma escassez de mão de obra, né, qualificada no setor. Agora, com a expectativa de maiores investimentos, né, essa questão vai ficar mais evidente ainda, né? Então, de fato, Sim, com certeza. vai haver uma grande demanda por profissionais qualificados nessa área e, consequentemente, eu acho que isso também vai afetar a formação, né, de vocês aí, né, o pessoal na área de meio ambiente e saneamento, né, com certeza. E sobre a sanção de hoje, houveram alguns vetos, né? Eu até trouxe aqui quais vetos foram feitos. Foi no artigo 3 do parágrafo 4º, o artigo 11A do parágrafo 5º, o artigo 14 do parágrafo 6º, o artigo 14 do parágrafo 7º, artigo 16, o artigo 17 Vários artigos, né? do parágrafo único, artigo 20, 21 e 22, o artigo 46A, o 50, parágrafo 2 e o 54, parágrafo 1. Mas de todos esses, o que mais tem sido discutido, inclusive já estão assim falando bastante sobre ele, é o artigo 16. Né? E aí, o que você tem para falar sobre ele? O artigo 16 ele foi vetado, né, e ele era uma expectativa das companhias de saneamento, né, porque ele permitia a renovação do contrato com prazo de 2 anos, nos próximos 2 anos, né. Então, vamos dizer assim, permitia um respirinho, né, para as empresas, as companhias de saneamento, que tem esses contratos aí, né, os contratos de programa, né, estabelecidos, estão vencendo, alguns, né, que estão vencendo, eles poderiam, né, ser renovados dentro dos próximos 2 anos, né.
isso permitiria um respiro para essas empresas que estão com esse contrato a finalizar, né? Então ele foi vetado, isso quer dizer que, nesse caso, acabou o contrato, já era, né? Entra no novo modelo de licitação, né? Então isso era uma pressão que os estados estavam fazendo, né, para que esse artigo fosse mantido, né? E ele foi vetado pelo presidente, né? Então vamos ver se o veto vai ser mantido, né? Isso ainda retorna agora, né, para o Congresso, e aí vamos ver como é que vai ser, né? De qualquer forma, Se eu não me isso era engano, só 16 um prazo. governadores mandaram uma carta já pedindo para vetar o veto, né? Bom, exatamente. Então, é exatamente porque isso trazia, vamos dizer assim, um período de transição para as empresas, né? De 2 anos garantido, né? Então, ou seja, aqueles contratos que estão acabando agora, eles ainda teriam 2 anos, independentemente, né, do processo. E dali para frente, Sim. os que ainda tiverem vigente, né, ok, mas os que acabarem aí já entrariam no novo modelo. Então seria um período de transição, né? Isso, de certa forma, quebrou esse período de transição e já está falando assim, né, vamos fazer imediatamente, né, esse processo, Sim. né? Eu acho que isso não sei se isso é tão bom não, tá? Porque, né, até os próprios governadores, os próprios estados, né, não estão a favor disso. Isso já é um indício que isso não é muito bom. Mas Me principalmente um pouco estranho porque também essa pressa, o imediatismo disso, né? é um imediatismo Não muito vejo grande e necessidade que disso. talvez vai levar a alguns problemas. Porque, primeiro, como a PL muda muita coisa, né, a gente precisa estruturar todo o processo. Precisa estruturar a ANA, Exatamente. precisa estruturar as agências reguladoras, né? Precisa capacitar os municípios. Então, assim, precisa planejar melhor, né? E talvez esse tempo daria ainda um tempo melhor de planejamento para essa mudança, né? Sim, Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Como que vai ser isso, né? sim. E o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta agora, porque já está dando 1 hora de live quase, e ela Nós estamos com quanto finaliza tempo? com 1 hora. Então já temos 53 minutos de Temos live. 7 minutos então aí, né? Sim. Aí, por exemplo, a Larice, ó, ela disse: o quanto o nosso curso de engenharia ambiental e sanitário prepara a gente para essa demanda técnica que vai surgir. Peraí, você repete para mim, por favor, Pedro, que falhou a pergunta, bem na hora que você estava me Repito. perguntando. É a Larice, da Aham, UFJF. Ela aham. pergunta: o quanto o nosso curso de engenharia ambiental e sanitária prepara a gente para essa demanda técnica que vai surgir? Eu acho que prepara totalmente, né? Eu acho que assim, né, o que a gente tem de retorno, né, do nosso curso aqui da UFJF é que os profissionais que se formam aqui, eles têm uma capacidade técnica muito apurada, né? Isso é observar no índice do curso, né? Mas também no índice de aprovação dos nossos alunos, né, ex-alunos, em concursos, em programas, né, de mestrado, doutorado, em concursos públicos, né, e em empresas em geral, né? Então a gente tem uma inserção muito boa dos nossos alunos, que são considerados tecnicamente muito embasados, né? Então eu acho que o futuro do profissional do saneamento, quem vai se sobressair daqui para frente, são pessoas que são tecnicamente eficientes, né, vamos dizer assim, porque o saneamento agora vai buscar eficiência, né? Essa é a palavra, né? Então busca eficiência. Quem é eficiente, Sim, com quem é certeza. tecnicamente bom, né, vai se sobressair nesse mercado aí daqui para frente, né? Então acho que o curso está muito bem preparado para isso, né? Aí, pessoal, se vocês quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Nós temos mais 5 minutos. Eu sei Uhum. que a questão da PL, né, do novo marco, ela é bem polêmica e, enfim, são várias questões que precisam ser, né, conversadas, que 1 hora a gente não consegue falar tudo, É. mas perguntas são sempre bem-vindas e, assim, o que a gente puder responder, né, no caso o professor Emanuel, Não, você a também gente pode vai... responder, ué. Eu não. A live não é um bate-papo. É. Bom, mas uma coisa que a gente não falou aqui, se ninguém perguntar, é que a PL ela também altera a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Sim, E é até um desafio muito grande que a PL, ela, sim. mais uma vez, né, o saneamento é pensado em água e esgoto, né? Então a PL, ela não traz muito detalhamento sobre as questões de drenagem urbana e de resíduos sólidos, né? Olha quem apareceu aqui atrás.
não traz muitas questões relacionadas a resíduos sólidos também, né? Então, mais uma vez isso acontece, né? Então, por exemplo, uma questão que eu coloco aqui, as agências reguladoras que existem atualmente, elas regulam serviço de água e esgoto. Ninguém regula serviço, né, de resíduos sólidos, né? Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Essas agências reguladoras elas estarão preparadas para regular os serviços, né, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Vai ser um desafio, né? Isso aí também. Exatamente. E ainda mexeram em alguns prazos também, né? Mexeram nos Colocaram prazos, o fechamento dos lixões para 2021 para capitais e regiões metropolitanas, 2022 para cidades que eles consideram C, com mais de 100 mil habitantes, 2023 para 50 a 100 mil e 2024 menos de 50 mil habitantes. Ou seja, eles estão mexendo em um prazo que já foi mencionado lá atrás na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não foi cumprido, e vieram com isso de novo, e reforça o que você disse no começo da live, de colocar esses prazos em uma política. Em uma lei, né? Isso deveria estar, né, nos planos, né? E não na lei, no planejamento, né? Isso deveria estar nos planos, porque senão isso vai dando, né, quando vai vencendo esses prazos, né? Isso vai dando uma sensação de que a gente não está cumprindo as coisas, que não está andando as coisas no país, né? Enquanto que, na verdade, o planejamento não tem como ser feito no Brasil inteiro, né? Tem que ser feito de forma individualizada, né? E isso deveria estar no planejamento e não nas leis. Isso é uma coisa que o brasileiro tem, principalmente na área de saneamento, colocar esses prazos, né, nas leis. Isso não deveria estar nas leis, né? Deveria estar nos planejamentos, né, de uma certa forma. Certeza. E mais uma vez aconteceu isso aí no caso da política, né, de resíduos sólidos, né? Uma questão importante que é colocada em relação a resíduos sólidos é a estabeleção de estabelecimento da possibilidade da cobrança de taxas, tarifas, né, de resíduos sólidos, né, especificamente para os serviços, né. Claro que a gente paga pelos serviços, né, mas a gente paga junto com os tributos, geralmente, né, PTU, tudo mais. Mas agora, né, vão ser estabelecidas regras, né, para que sejam estabelecidas as taxas, tarifas, né, assim como a gente paga serviço de água e esgoto, né, tarifas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né. E mais uma vez, as agências reguladoras estão preparadas, né, para regulamentar, né, vamos dizer assim, essas tarifas, né, de resíduos sólidos, né, porque... Exatamente, é uma outra questão também, esse repasse de tarifas, né? Como que isso vai funcionar? Será que vai mudar para água e esgoto também? Isso não fica muito claro, né, na PL. Mas é mais uma vez aquilo que eu falei, o objetivo da PL não é deixar isso sólidos. claro, né? Uma lei, ela não trabalha nesses aspectos, né? Quem vai esclarecer isso melhor são os decretos, né, da presidência, que eu imagino que vão vir aí não só vários, né, para regulamentar essa lei, e também as normas, né, deliberações, Emanuel, né, rapidinho, da ANA. a gente vai Vamos dar lá. a hora. Tá. Eu vou finalizar essa daqui e vou iniciar uma nova. Aí todo mundo que está assistindo está convidado a participar da nova, tá, gente? É só porque senão a gente vai fechar aqui e ficar sem uma finalização. Mas então a gente encerra essa daqui e vamos iniciar outra, tá bom? Perfeito. E a gente continua a discussão. Inclusive tem uma pergunta sobre drenagem. Tá bom. Beleza? Vou te chamar aqui.